meu nome é Maria Costa Duarte, eu sou psicóloga e aluna de segundo ano do curso de Hemoneurobiosistémica. No seguimento dos vídeos que os meus colegas têm partilhado, no âmbito desta iniciativa a que demos o nome Coronavírus, um olhar positivo e diferente sobre a crise, hoje vamos falar sobre a ansiedade. Para começar, vou realçar um dos objetivos desta metodologia ENBS, que é a ampliação da consciência. A ampliação da consciência permite que possamos trazer à luz, que possamos trazer à consciência, que possamos conhecer informação que reside no nosso inconsciente e sobre a qual não temos acesso normalmente, ou seja, informação sobre nós próprios que não conhecemos. Um dos veículos primordiais para que isso possa acontecer são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos estados emocionais. A palavra emoção vem do latim ex movere, ou seja, mover para fora. As emoções trazem para fora de nós informação sobre as reações que temos ao nosso contexto, ao que se passa à nossa volta, ou seja, aquilo que condiciona a forma como nós vivemos e muitas vezes informação sobre a qual nós não temos acesso diretamente, não conhecemos. Ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, esta situação particular de pandemia, que exigiu distanciamento social, que exigiu tantas mudanças nas rotinas familiares, profissionais, não só nas nossas casas, nas nossas comunidades, no mundo, tudo isto fez com que necessariamente nós experimentássemos sentimentos, emoções que umas mais conscientes do que outras, umas mais intensas do que outras, mas todas elas nos dão informação sobre nós próprios, embora nós possamos ou não ter consciência disso. Então, o nosso objetivo com este vídeo de hoje é que, ao final, possa ser um contributo para que reconheçamos nas emoções que temos vivido, especificamente na forma como a ansiedade se tem manifestado na nossa vida ao longo das últimas semanas, perceber o que é que ela nos quer dizer sobre a nossa vida atualmente, sobre o nosso estado interior, sobre os nossos relacionamentos, os nossos projetos, no fundo, o que é que essa ansiedade nos vem informar sobre nós próprios. Então, do ponto de vista biológico, a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. É um mecanismo que é desencadeado quando nós nos sentimos ameaçados num contexto que pode ser potencialmente perigoso, ou seja, que pode ameaçar a nossa sobrevivência. A ansiedade e o medo são ambos mecanismos de defesa que contribuem para a nossa sobrevivência e que têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Vamos aqui perceber a grande diferença entre o medo e a ansiedade. Ora, em termos de ameaça, o medo reage a uma ameaça conhecida, concreta. A ansiedade reage a uma ameaça que pode ser desconhecida. Nós sentimos-nos desconfortáveis e não sabemos exatamente com o que é. O estímulo é um estímulo definido. Portanto, nós temos medo de alguma coisa, a ansiedade pode ser real, imaginária, simbólica, alguma coisa que antecipamos que pode acontecer. E por fim, o medo dá uma resposta imediata, rápida, enquanto que a ansiedade pode desencadear esse mecanismo de defesa de forma antecipatória e prolongada no tempo. Ou seja, se eu for na rua e me deparar com alguém que me ameaça, um ladrão, o medo vai desencadear um conjunto de mecanismos para que eu lute, fuja, reaja imediatamente a esse estímulo. Por outro lado, se eu estiver num contexto em que ouço barulhos ou alguma coisa no meu ambiente me diz que eu posso estar ameaçada, pode ser que venha lá alguém. Então, há todo um conjunto de mecanismos que são desencadeados, mas que não são tão imediatos e tão concretos. Porquê é que a ansiedade hoje é inclusivamente chamada a doença do século? Porquê é que é tão generalizada? Do ponto de vista biológico também, os nossos ancestrais estavam sujeitos a um conjunto de ameaças mais ou menos finito e mais ou menos definido. Ou seja, condições climáticas, predadores, falta ou excesso de água, alimento e, portanto, eram ameaças conhecidas que obrigavam a um ajuste imediato e a uma mudança do contexto de forma a que o equilíbrio fosse restabelecido. Ao longo dos séculos isso foi mudando drasticamente
E hoje em dia nós vivemos num cenário totalmente diferente, em que há uma série de ameaças, uma série de circunstâncias que nos podem dar a sensação de não termos controle sobre elas, não podermos antecipar como é que as vamos realizar, uma série de circunstâncias desconhecidas que são geradoras deste sentimento de ameaça. O que é que vai acontecer? É quase uma epidemia de se isto, se aquilo. E portanto nós hoje em dia sentimos-nos permanentemente ameaçados. Mas é uma ameaça distinta da ameaça que é posta quando sentimos medo. Ou seja, muitas vezes permanecemos longos períodos de tempo em situações que nos fazem sentir ameaçados, dos quais nós não temos necessariamente consciência e, portanto, podemos ficar até desconfortáveis, mas vamos mantendo no tempo essa situação. O facto da ansiedade hoje em dia ser tão generalizada e ser uma fonte de sofrimento para tantas pessoas, para tantas famílias, fez com que hoje em dia houvesse uma conotação muito negativa da ansiedade. É como se a ansiedade fosse sempre uma coisa má, geradora de sofrimento, geradora de mal-estar, de desconforto. Ora, a ansiedade em si mesma, como víamos há pouco, é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de proteção. Portanto, no fundo, é um processo absolutamente essencial e funcional para o ser humano. Portanto, no extremo, quase que poderíamos dizer que é uma coisa muito positiva, sem a qual não podemos viver. Porque sem ansiedade, nós não somos informados de que estamos num contexto de ameaça e que temos que nos proteger. Ora, é importante perceber que não é a ansiedade em si mesma que causa o sofrimento. O sofrimento é causado por uma circunstância onde nos encontramos e que pode ser mais ou menos concreta, que pode ser o nosso local de emprego, pode ser o relacionamento com um familiar, com o meu cônjuge, com uma questão escolar de um filho, Há uma série de possibilidades que fazem com que nós nos sintamos desconfortáveis e, de certa forma, ameaçados. Embora, como já dissemos, não tenhamos consciência dessa sensação de ameaça. E essas circunstâncias, sim, são as circunstâncias que geram sofrimento. A ansiedade é um mecanismo fundamental que nos vem informar, a dizer, atenção, estás num contexto perigoso, deves tomar consciência disso e ajustar a tua postura nesse determinado contexto. O facto da ansiedade ser tantas vezes vista como negativa e como geradora de sofrimento decorre do facto de, muitas vezes, permanecer no tempo e, portanto, poder vir a causar perturbações. Por causa disso, parece-me importante distinguirmos aqui dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, moderada, e a ansiedade severa. A ansiedade normal é um estado em que nós temos consciência de que há uma alteração em nós, portanto temos consciência desse desconforto, embora não tenhamos exatamente, não saibamos o que é que nos está a deixar desconfortável, podemos identificar alguma causa, por exemplo, um exame, alguma situação com a qual não estamos necessariamente confortáveis, portanto sabemos de onde é que ela vem, temos controle sobre nós próprios nessa situação. Somos capazes de regular a nossa ansiedade. Por vezes pode acontecer que essa ansiedade tenha impacto no sono, ter dificuldade em adormecer, pode acontecer que nos tire o apetite, pode acontecer até que tenha algum impacto sobre a nossa memória, sobre o nosso comportamento, mas ele é finito no tempo, ou seja, ela vem e ela volta. E tem um impacto muito mais psíquico do que corporal. Ao contrário das crises mais agudas de ansiedade severa, em que o estímulo não é tão identificado, ou seja, nós começamos a sentir uma série de coisas desconfortáveis e não sabemos exatamente porque é que elas estão a acontecer. Portanto, há quase que uma reação desproporcional num contexto que nós não conseguimos identificar como sendo ansiogénico. Temos dificuldade em gerir essa ansiedade, em regular essa ansiedade. Ela manifesta-se muito mais em termos corporais de sintomas físicos e é frequente ouvirmos falar então nos ataques de pânico. O ser humano pode sentir-se ameaçado, quer por ameaças reais, concretas, exteriores a nós, coisas, pessoas, situações, mas também pode sentir-se ameaçado por realidades internas, questões simbólicas e reais, imaginárias, pensamentos. O que é que acontece?
o cérebro vai processar essa informação ameaçadora independentemente da sua origem. Ou seja, o facto de eu estar a ver, por exemplo, uma cobra, pode desencadear exatamente o mesmo conjunto de reações de que se eu estiver a imaginar essa cobra com a mesma intensidade que queria vê-la na realidade. O que é que isto quer dizer? Que o cérebro não distingue necessariamente a fonte de informação, mas processa da mesma forma. Por isso, hoje em dia, o facto de nós anteciparmos tantos cenários que fogem ao nosso controle, que muitas vezes imaginarmos e criarmos situações hipotéticas e reais, que muitas vezes nem sequer vêm a manifestar-se, mas toda esta energia psíquica que é gerada, cria então esta ansiedade que se vai instalando e que vai permanecendo e que muitas vezes nós não olhamos para ela, não escutamos o que é que o nosso corpo nos está a querer dizer, não ampliamos a nossa consciência e, portanto, no extremo, o facto da ansiedade se manter prolongada no tempo, continuar, pode efetivamente levar a uma perturbação da ansiedade. Nestes casos, é altamente recomendável pedir ajuda especializada e não necessariamente são questões de doença. Muitas vezes as pessoas dizem eu quis deixar passar porque eu não estava doente. Não é uma questão de doença, é uma questão de desajuste, de ser necessário uma ajuda especializada, específica, que nos ajude a encontrar a forma só de voltar a regular, como se fosse uma peça que eventualmente saiu do sítio. Portanto, muitas vezes são até intervenções curtas, específicas, que nos ajudam a retomar o nosso bem-estar. Portanto, se é o seu caso, se sente ansiedade, se sente que muitas vezes isso foge do seu controle, não adie o momento de se reencontrar, de se escutar a si próprio, a si própria, de ouvir o que é que o seu corpo lhe está a querer dizer para que possa efetivamente voltar a uma situação de bem-estar e a ser mais feliz e fazer mais felizes as pessoas que estão à sua volta. Para não nos alongarmos, não me vou debruçar sobre os sintomas mais típicos da ansiedade moderada, da ansiedade severa, mas de forma breve há alguns sintomas mais típicos dos estados ansiosos e que nos podem informar que estamos ansiosos, que é isso, que é a ansiedade que estamos a sentir. Portanto, tipicamente a ideação constante, intensa, muitas vezes pensamentos negativos, a alteração do sono, da alimentação, excesso ou falta de apetite e sintomatologia física, como suores frios, aceleração cardíaca, às vezes sensação de falta de ar, o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura, a tensão muscular, o cansaço. Portanto, esse conjunto de sintomas em conjunto ou separado podem ser efetivamente indícios de que estamos ansiosos. Então, algumas ideias-chave do que vimos até agora. Em primeiro lugar, a importância para todos nós da ampliação da consciência, de podermos conhecer o que é que dentro de nós nos faz sofrer, o que é que nos faz estar bem e realmente poder trazer à luz, poder conhecer aquilo que faz parte de nós próprios, que habita dentro de nós e que nós não conhecemos. Em segundo lugar, perceber que a ansiedade é um mecanismo absolutamente fundamental, necessário e útil à nossa sobrevivência, porque nos informa quando estamos na presença de alguma situação ameaçadora, que pode ser efetivamente ameaçadora ou apenas do ponto de vista simbólico, mas que de qualquer forma é geradora de sofrimento em nós. E portanto, e termos a capacidade de identificar a causa dessa ansiedade é aquilo que nos permite ajustar o lugar em que nos encontramos, as relações que temos, as escolhas que fazemos e, portanto, sair desse estado ansioso, ou seja, sair desse estado ameaçador. Portanto, podemos utilizar a ansiedade de duas formas. Por um lado, usá-la como recurso, identificar o que é que ela nos está a dizer e, através dessa informação, tomar as decisões e as ações necessárias para restabelecermos o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio, ou por outro lado, ao não fazermos caso da nossa ansiedade e permitir que estados ansiosos se permaneçam no tempo e se instalem, efetivamente pode conduzir a uma perturbação da ansiedade. Nas últimas semanas, como comentámos inicialmente,
vivemos situações absolutamente únicas, inesperadas, que não tínhamos como controlar, que afetaram profundamente as nossas vidas, os nossos relacionamentos, desde os mais íntimos aos mais alargados, as nossas relações familiares, profissionais, na nossa comunidade, no mundo. Assistimos muitas mudanças, não só do ponto de vista prático, os ajustes do Sistema Nacional de Saúde, dos hospitais, a alteração na vida de uma série de profissionais, mas também ajustes do ponto de vista ideológico, a forma como as pessoas passaram a valorizar, a olhar para as coisas de outra forma. Claro que estar na presença de uma situação deste tipo, estar neste contexto que é inesperado, que não é possível controlar, que não permite ter informação exata, que muitas vezes, mesmo quando procuramos informação fidedigna, ela pode mudar de um dia para o outro, que tem esta capacidade de alterar tanto as nossas rotinas e a nossa estabilidade e aquilo a que estávamos habituados, é o terreno mais fértil para a ansiedade. Portanto, é mais do que normal e natural que a ansiedade se instale neste momento. E por isso também temos assistido, em muitos casos, a reações mais ou menos agudas, também consoante a consciência que temos dela e a capacidade que temos de a regular. Para isso, sugerimos aqui alguns exercícios que podem ser úteis para que, ao identificar a presença da ansiedade, a possamos regular de uma forma relativamente simples e tentemos que seja eficaz. Então, estes exercícios são resumidos num modelo que chamei de 5 R's. Um primeiro R, o reconhecimento, depois a racionalização, a revalidação, a respiração e, por fim, a ressignificação. O reconhecimento, como o próprio nome indica, é a capacidade de reconhecermos a presença da ansiedade, de saber que aqueles sintomas que temos faz com que saibamos que é ansiedade o que estamos a sentir, efetivamente, e por outro lado procurar o que é que está a causar essa ansiedade. Podem ser várias causas, talvez haja uma mais intensa do que outras. A racionalização ajuda a concretizar este estímulo desencadeador da ansiedade que, na maior parte das vezes, é inesperado e desconhecido, como vimos. Então, às vezes perguntarmos-nos qual é a consequência final desta ameaça. Neste caso, e por isso teve um impacto tão agudo e em tantas circunstâncias de tamanho sofrimento, nós estamos na presença de um vírus com uma elevada mortalidade, inicialmente com pouca informação sobre como lidar com o vírus e, portanto, de repente havia uma série de circunstâncias profundamente ameaçadoras com as quais nós não estávamos preparados para lidar. Portanto, é importante, na circunstância de cada um de nós, questionarmos, neste momento, qual é a pior consequência, qual seria o pior cenário que aconteceria. E muitas vezes isto ajuda-nos a relativizar a dimensão da ameaça que nós sentimos. Então, neste momento, se eu não contactei com ninguém efetivamente contagiado, se não apresento sintomas, se me tenho mantido em quarentena, se tenho procurado lavar as mãos, utilizar máscara e respeitar todas as regras indicadas neste momento. Muito provavelmente o risco de contágio é baixo. O risco de contágio é baixo e, portanto, o risco de contagiar pessoas à minha volta é baixo. Isto é o tipo de raciocínio que nos pode ajudar a concretizar a dimensão da ameaça que nós sentimos. Em terceiro lugar, a revalidação, ou seja, sermos capazes de assumir a nós próprios que aquilo que estamos a sentir é válido, é normal, é natural, é bom que assim seja. Se nós estivéssemos num momento em que, dadas as circunstâncias, não estivéssemos a sentir ameaçados, alguma coisa do ponto de vista sistémico não estava a funcionar. Porquê? Porque, como vimos, realmente a ansiedade é aquilo que nos diz que nós estamos numa situação de ameaça para nos proteger. E é evidente que, dadas as circunstâncias, temos que nos sentir ansiosos. O que podemos é regular esta ansiedade em função daquilo que podemos
controlar dentro das circunstâncias. O quarto R, a respiração. 3 exercícios que nos podem ajudar. Em primeiro lugar, ter consciência da respiração. Respirar pela barriga e poder sentir efetivamente a sua respiração. Encher a barriga e esvaziar. E sentir o ar a entrar e a sair e tomar consciência deste processo. Depois, outros 2 exercícios que têm um efeito mais tranquilizador e com efeitos de diminuição da tensão interior. Uma respiração em 4 ciclos, ou seja, inspiramos enquanto contamos até 4, sustemos a respiração enquanto contamos até 4 e expiramos enquanto contamos até 4. Então, eu vou tentar exemplificar contando até 4 com os dedos. E repetimos ciclicamente. Outra forma que pode contribuir também para nos acalmarmos, para nos tranquilizarmos, é aumentar o tempo de expiração. Então seria inspirar durante 4 tempos, suster durante 4 tempos e expirar durante 8 tempos. E repetir ciclicamente até se sentir mais estabilizado e mais tranquilo. A respiração está relacionada está diretamente ligada com lugares cerebrais que regulam a nossa capacidade de nos tranquilizarmos, de diminuir o stress e de nos restabilizarmos, o que também nos dá mais sensação de controle e capacidade de pensar sobre aquilo que está a passar à nossa volta. Por fim, a ressignificação é a nossa capacidade de atribuir um novo significado àquilo que nos está a acontecer. Ou seja, aquilo que num determinado momento pode constituir uma ameaça, eventualmente pode ser transformado, atribuir um novo significado de um potencial de mudança, de uma oportunidade de crescimento e transformar-se então não numa coisa que me vai fazer mal, mas numa coisa que tem potencial para me fazer bem. Temos, por exemplo, o tempo do distanciamento social, que efetivamente traz um sofrimento significativo para todos nós que precisamos do contacto, do toque, mas essa ameaça pode ser exatamente o momento que permite olharmos à nossa volta e percebermos o quanto tivemos até agora que estava à nossa disposição e não pudemos aproveitar. E provavelmente isto é uma excelente oportunidade de nos apercebermos que quando pudermos regressar a esta proximidade, o voltaremos a fazer com muito mais consciência da beleza, do bem, do amor e da necessidade que efetivamente temos uns dos outros. Como é que nós podemos ressignificar uma ameaça ou atribuir um novo significado ao que quer que seja? Uma das formas é exteriorizá-la, ou seja, aquilo que nós temos dentro da nossa cabeça, que pensamos, que imaginamos, que voltamos a ela vezes sem conta, dar-lhe uma forma fora de nós. Então, uma das formas de conseguirmos fazer isso é falar sobre o assunto a alguém, escolher alguém da nossa confiança e poder abrir o nosso coração, falar-lhe do que é que sentimos, do que é que pensamos, de forma a dar-lhe uma nova estrutura. Falar sobre isso traz para fora de nós e dá a nós uma nova visão sobre aquilo que antes estava na nossa cabeça. Por outro lado, poder escrever sobre isso é outra forma de exteriorizar e de concretizar aquilo que está dentro de nós e que muda a visão que temos sobre esse aspecto. Outra forma é criar alguma coisa que dê forma, que dê cor, que dê estrutura, que dê cheiro, ou seja, que seja possível, através dos nossos 5 sentidos, olhar para essa coisa fora de nós. Então, por exemplo, com as crianças foi um exercício comum podermos concretizar este vírus,
Ou seja, as crianças ouviam falar, não sabiam o que era, onde é que estava, como é que se podia apanhar, e portanto era quase um monstro no mundo da fantasia que podia atingir proporções enormes. Então, um exercício bom para fazer com elas era efetivamente poder desenhar o vírus, dar-lhe cor, dar-lhe forma, dar-lhe um nome, dar-lhe um tamanho, poder reduzi-lo. Efetivamente nós somos adultos, não temos tanta abertura a trabalhar desta forma, mas pode ser um excelente exercício através de uma pintura, de um desenho, de qualquer material pode ser útil para criar fora de nós isto que habita e que muitas vezes vem na forma de ansiedade, de medo, de pânico, de tristeza, de dúvida. Estes 5 exercícios podem ser exercícios úteis, espero que sejam úteis, para nos tranquilizarmos em momentos de maior tensão, para sermos capazes de regular a nossa ansiedade e, sobretudo, para tomarmos consciência do que está à nossa volta, do que está dentro de nós e de qual será a melhor forma de conjugarmos os dois, para que possamos efetivamente restabelecer o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio e, por isso, o bem-estar das pessoas que nos rodeiam. E se cada um de nós procurar ouvir o seu interior e ajustar-se, a entrar em coerência consigo mesmo, se todos nós fizermos isso, com certeza o nosso mundo será um mundo muito mais harmonioso e cheio de amor. Então, espero que este vídeo tenha sido um contributo para que possamos ampliar a nossa consciência com olhos postos num bem maior e num mundo melhor para todos.